Fique conosco. Começa agora no Divã com Dela Silva. Olá, boa noite a todos. Hoje o tema escolhido para nós batermos um papo é um dos males da humanidade e da alma, é a depressão. Então eu vou começar aqui lendo um textinho aqui, que é para nós começarmos a discussão, tá? Segundo o professor Taki Athanasius Korda, no seu livro Depressão, a bile negra até os neurotransmissores, a depressão é uma doença que, desde os tempos bíblicos até a mitologia, ela já existia, antes do século XIX. Esse professor ele é pós-graduado do Departamento de Psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Então vamos lá, vamos começar a desvendar o que é a depressão, tá? A depressão caracteriza-se por desequilíbrios químicos chamados neurotransmissores. Essas substâncias são responsáveis por transportar informações pela rede de neurônios do nosso cérebro, incluindo prazer, serenidade, disposição e bem-estar. A depressão afeta os neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, que interferem nesses sentimentos. Esses desequilíbrios químicos podem desencadear uma série de diversas funções no organismo e os sintomas que já conhecemos, como tristeza, apatia, falta de motivação, dificuldade de concentração, pessimismo e insegurança e muitos outros. Desses sintomas existe o da depressão, que interfere na saúde física. Se não for tratada, se agrava causando sinais que nem sempre têm relação com a doença, tá? Então aqui eu separei alguns sinais para vocês compreenderem que às vezes certos sinais são da depressão e nós não associamos eles com a depressão. Quando a pessoa está depressiva, há uma baixa produção de neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Esses são responsáveis pelo equilíbrio da dor emocional, da dor da parte gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, causa dores abdominais, flatulências e mudanças no hábito intestinal. Dor de cabeça. Há um cenário que chamamos de somatização. Acumula sintomas emocionais, frustrações, medos, insegurança e descarrega no corpo. Vale ressaltar que esse processo é no inconsciente, ou seja, a pessoa não tem controle do que está acontecendo. Então não adianta você falar que a pessoa tem o conhecimento do que está acontecendo, porque ela não tem o conhecimento. Isso ocorre no inconsciente, na parte que nós não temos acesso, tá? Distúrbio dos sonos também são muito comuns nos depressivos. O paciente dorme demais buscando uma fuga da realidade, ou não consegue dormir por não conseguir desligar dos problemas que levaram à depressão, ou perca de produtividade. Tensão na nuca e nos ombros. Como consequência do processo de somatização, o depressivo fica constante em estado de alerta. Isso reflete uma tensão muscular, principalmente na nuca e nos ombros, porque ele fica muito tenso, né? Pelo problema da depressão. Cansaço e fadiga. A falta de produção adequada dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina gera uma prostração muito grande. O resultado de sintomas de fraqueza e cansaço, falta de ânimo, falta de iniciativa para executar tarefas. Mudanças no apetite e no peso. A depressão frequentemente é associada a transtornos alimentares. Isso porque a doença leva a alterações no apetite, podendo ocorrer falta ou excesso, combinando perca ou ganho de peso. Sempre lembrando que anorexia e bulimia são diferentes da depressão. Dores no corpo.
Pacientes com depressão geralmente se queixam de dores pelo corpo, persistentes, também por falta dos neurotransmissores. Imunidade baixa. Ele não se sente bem, mentalmente e fisicamente. Ocorre uma liberação descontrolada de hormônios, afetando as células de defesa, dando uma chance a doenças oportunistas, como gripe, alergia e etc. Agora vamos falar na área da psicanálise, tá ok? Como é feito o tratamento na área da psicanálise. A psicanálise da depressão é como uma espuma de neurose. Para tratá-la é preciso saber o que está por baixo. Além de tratar, mostra para o paciente um conhecimento sobre ele que até então ele não se conhecia. Erroneamente, as pessoas pensam que o psicanalista fica ouvindo o paciente no divã, falando de si mesmo, e o psicanalista fica calado. Isso só aprofundaria mais o processo de depressão. O psicanalista age mais ativamente com o paciente em seu processo de atendimento. É feito olho no olho. O envolvimento envolvendo o paciente e o psicanalista. O psicanalista entende que o deprimido vive uma tristeza irritável e não apática. Isso porque a depressão é provocada pela perca de uma ilusão, que o depressivo acredita que alguém foi culpado por ela, pela perca da sua alegria. Exemplo, esposa, marido, mãe, pai, irmão ou até um outro grande que foi em sua vida. Então vamos lá agora conversar um pouco sobre a depressão, certo? Quando nós falamos em depressão, toque, fobias, que mais? Depressão, toque, fobia, é tudo passado, tá? E como nós estudamos na psicanálise, Melanie Klein, Winnicott, diz que o ser humano é formado dentro do seu seio familiar de 0 a 6 anos. Tem alguns que vão além, até que dizem até dentro do útero da mãe, o ser humano tem respostas e tem sentimentos e absorve algo que ocorre ao seu redor, tá? Então, o que nós podemos dizer? A nossa personalidade, tudo que você é hoje, tudo que você formou hoje, foi formado de 0 a 6 anos. Ou seja, o seu inconsciente, os seus desejos, as suas vontades, foram formadas de 0 a 6 anos. Então, a depressão, como é passado, toque, é passado, o que mais? Um exemplo. Bom, ansiedade e estresse é futuro, tá? Depressão, fobia, pânico é algo do passado, tá? É sempre algo que está preso no passado. Então, o que nós fazemos numa terapia? Nós vamos voltando devagarzinho, por livre associação, até encontrar o trauma que foi lá no passado e por algum motivo, na idade adulta, disparou esse gatilho. Porque isso sempre teve dentro da pessoa. Você está entendendo? Isso, às vezes, um grande exemplo que eu gosto de citar é uma mãe que tem um vaso, que ela gosta muito desse vaso. Ela ganhou aquele vaso lá da avó dela, então ela guarda aquele vaso como se fosse uma relíquia. Uma criança de 3 anos, de 4 anos, 2 anos, não sabe o valor sentimental daquele vaso. Então ela vai lá sem querer, brincando, ela vai e quebra aquele vaso. A mãe, por não saber, por não conhecer, vai lá e o quê? Bate na criança, dá aquele tapa na criança. Naquela hora, a criança só sentiu a dor e percebeu que foi castigada. Ela não sabe o motivo, ela não entende que aquele vaso era tão importante. Ela só associou a quebra do vaso com o castigo. Isso, naquela idade, ela fica pensando, bom, quem é que gosta de ser castigado? Ninguém. Então ela associa o quê? Quebrei o vaso, castigado, entendeu? Então,
nessa fase, ela não quer ser castigada, então ela evita o máximo o castigo. Mas às vezes ali já se criou um trauma, um susto, uma barreira. Quer dizer, ela ficou, nossa, por que minha mãe me bateu? O que eu fiz de errado? Porque ela não entende que aquele vaso era algo importante. Mas aí ela cresceu, foi indo, virou adulta, tal. Um belo dia ela está dentro do carro. Por algum motivo ela passa por um susto muito grande, uma frenagem brusca de um ônibus em cima, ou um farol vermelho, alguém que invadiu um farol vermelho. E aí disparou-se o gatilho. Disparou o gatilho, ela volta aquela criança lá de 3 anos que quebrou o vaso. Por isso que quando a gente está no estado depressivo, nós não sabemos o que é, a gente só sente aquele vazio, mas nós não compreendemos por que nós entramos naquele estado depressivo. Às vezes é aquela criança que está lá dentro, que foi castigada naquela época e veio à tona agora. Só que você, como adulto e com todo o conhecimento que você tem, você não entende isso, porque isso está gravado no inconsciente. E nós não temos acesso ao nosso inconsciente. Nós só acessamos o nosso inconsciente com a ajuda de um ego auxiliar. Ou seja, um terapeuta auxiliando por livre associação, vai batendo papo, vai conversando, e aí nós vamos tendo acesso a certas coisas, até ter o start de que, nossa, eu lembro de algo que minha mãe fez. O que foi? Ah, minha mãe me bateu um dia por causa de um vaso. E aí você fala, nossa, isso era meu pânico, meu ataque de pânico. Esse era meu medo. Então, é aí que a psicanálise entra. Porque o autoconhecimento da pessoa, ela começa a se encontrar. E aí ela vai ver vários termos na vida dela que está associado ao passado. Você está entendendo? Então existe muito senso comum que nós utilizamos nos dias de hoje, e na realidade são sensos que não vale a pena, que não existe verdade. É aquela o famoso dedo podre. Ah, aquela moça tem dedo podre. Todo namorado que ela arruma é bêbado e bate nela. Todo namorado que ela arruma, ele usa drogas. Você vai fazendo a livre associação dela até retornar ao passado dela, vocês vão ver que o lar dela, lá entre pai e mãe, tinha alguém que era alcoolista, ou tinha alguém que era drogado, e para ela aquilo era normal. Então, inconscientemente, ela vai sempre procurar uma pessoa que bebe ou que usa droga. Por quê? Ela fez o complexo de Édipo com o pai. Obviamente, o herói dela era o pai. O pai dela, ela sempre viu o pai dela bebendo. Então, para ela é normal. Quando ela acha, aliás, voltando, né? E nesse lar conturbado, no qual existe o pai e a mãe, o pai, toda vez que chega bêbado, agride a mãe. Então ela foi criada nesse sistema e aquilo para ela é uma coisa normal. Então quando ela procura um namorado, que ela começa a namorar, ela vai sempre, sem querer, inconscientemente, procurar um cara que bebe e gosta de bater nela. Por quê? Nesse lar que ela foi criado, era uma coisa normal isso, entendeu? Então, para ter essa quebra, tem que fazer a terapia, tem que mostrar para ela que isso é normal, porque se ela não fizer, ela sempre vai estar nesse vício de sempre procurando alguém que beba e bata nela. Quando ela encontra um cara que não bebe e que não agride ela, esse relacionamento dela não dura muito. Aí é onde que as pessoas falam, nossa, aquela menina tem dedo podre, só arruma namorado que bebe e bate nela. E assim sucessivamente. Uma pessoa que sempre procura namorar com pessoas que usam drogas, se você for ver lá o passado dela tem alguém usuário de droga que foi um grande outro na vida dela, que ela tirou como exemplo de vida.
E assim vai indo, são livres associações que a gente vai encontrando, sempre preso no passado. Esse vazio que a gente encontra, que todo depressivo diz, eu sinto um vazio, eu não consigo achar o que é algo lá do passado. Às vezes, o desmame da mãe foi mal feito, porque entrou o pai, porque nós dizemos a castração. A castração funciona da seguinte forma: a criança nasceu, ela vem para o colo da mãe. Está aqui no colo da mãe, o pai é afastado. Ela dorme com a mãe ali na cama. Por quê? É mais confortável para a mãe não ficar levantando para dar de mamar. Então ali ela deita e dá de mamar para o bebê ali do lado dela. Com o passar do tempo, o pai vai e compra o berço. Aí o pai começa a falar, tá na hora dessa criança ir pro berço. A criança não entende isso. Ela só entende o quê? Que aquele seio é o que dá alimento a ela e a mãe é aquele carinho. Existe pesquisas para vocês entenderem um pouco de como funciona a coisa, que uma criança mama no máximo 15 a 18 ml de leite. E você vê como ela desenvolve os primeiros meses, né? Até daí saiu aquele senso comum, né? Que o olho do dono é que engorda o gado. Porque a afetividade, o contato que está tendo ali entre mãe e filho, o olhar, a troca, a afetividade, é que faz ela crescer e ter, criar anticorpos, vai crescendo, vai ficando forte. E se existe ali, naquele momento, um corte brusco no qual o pai entra e fala, não, a partir de hoje essa criança vai para o berço, que sempre tem uma avó ou uma tia que diz, nossa, essa criança ainda dorme com vocês, ela tem que ir para o berço. Aí vai para o berço. Quando a mãe sai e se desloca do berço, a criança não entende que aquela mãe está indo embora e vai voltar, que ela está indo trabalhar e vai voltar. Aquele pai que está indo trabalhar e vai voltar, ela não entende. Ela só entende que aquela pessoa que dá alimento a ela, que dá afeto a ela, está indo embora. Ela não entende que vai voltar, ela não tem ainda as sinapses cerebrais formadas de compreensão de tempo. Então, o que acontece? Quando há essa quebra, esse desvínculo, cria-se um vazio. É esse vazio que se cria da expectativa da volta ou não, porque a criança não sabe que aquela mãe vai voltar, ou que aquele pai vai voltar, cria-se um vazio. Quando a mãe volta, eu acho que tem várias mães aí que estão assistindo e vão concordar comigo, tem crianças que ficam tão assim, agoniada pelaquela volta, que ela chega a morder o bico do seio da mãe, chega a machucar o bico do seio da mãe. Ela pega o seio da mãe assim como se fosse incrível aquilo, né? Sem falar, na hora que existe o desvínculo, que a mãe e o pai saem, que começa o choro, que sempre tem uma tia e tem uma avó que fala, não, deixa chorar. Ele já dorme. Ele dorme, claro que ele dorme de cansaço, porque ele não sabe, ele não tem conhecimento de espaço e tempo. Ele acaba dormindo, mas não é porque ele acostumou com a falta da mãe, ele dorme de cansaço. Então, quando essa mãe retorna, esse pai retorna, ele não quer perder, então ele abraça com toda a força, mas ali já criou esse vazio, esse tempo que ficou fora, esse tempo que ela foi para o trabalho, criou esse vazio. E é nesse vazio que quando nós adultos sofremos algum problema ou alguma coisa inesperada, que nós voltamos. Então é nessa parte do inconsciente que nós voltamos. Nós voltamos a ser
aquela criança que não sabe de nada, que não quer tomar banho, que não consegue tomar banho, que não consegue sair da cama, que essa é a situação do depressivo. Não sente vontade de nada, não sente vontade de sair, não sente vontade de fazer nada. É essa situação que o depressivo se encontra. Hoje em dia, que nem eu estou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, as grandes capitais já têm esse conhecimento de depressão. Mas o Brasil é um país imenso. Em muitos lugares, a depressão ainda é tratada como preguiça, como esse cara não quer tomar banho porque é porco, essa mulher é porca, essa mulher não quer trabalhar porque não sente vontade, ela entre aspas, vagabunda ou vagabundo. As pessoas têm dificuldade ainda de entender que isso é uma doença, ela está no DSM-4, ela é uma patologia reconhecida, está no CID-10, existe tratamento e o que eu aconselho sempre, como eu sempre falo, procura-se um médico psiquiatra. Ele vai dar a patologia, ele vai dar os remédios para equilibrar a serotonina, a dopamina, para equilibrar o estado, para você ir fazer as suas terapias, certo? Então eu sempre falo isso, sempre um médico psiquiatra. E depois procura um terapeuta seu de confiança, uma pessoa para a gente desvendar qual é o motivo que você entrou em depressão. A depressão, hoje em dia, é uma das doenças mais comum que nós vivemos nos dias de hoje, nesse mundo corrido que nós temos. Acho que eu chegaria a dizer que 98% das pessoas já tiveram depressão na vida. Algumas, porque o ser humano é um ser único, conseguiram sair da depressão sem ajuda nenhuma, sem às vezes até nem passar pelo psiquiatra. Você está entendendo? Elas apenas conseguiram se reerguer. Mas aquele estado depressivo está ali nela. Ele não morreu, ele está ali. E ele está esperando apenas um gatilho para estourar de novo. Então, sempre quando você sentir uma apatia, uma vontade de não fazer nada, procure um terapeuta, procure um médico, procure um tratamento, vamos tentar descobrir o que é isso. Às vezes é uma coisa boba, como eu disse, um tapa que uma mãe deu lá na infância. Às vezes é um brinquedo que você perdeu, é uma coisa bem simples. Sabe? Um brinquedo que você quis tanto quando criança e não teve, sabe? E isso, por algum motivo, algum gatilho disparou na idade adulta, uma perca, e você começa até a culpar o seu marido, as pessoas que estão ao seu redor, por você estar nesse momento depressivo. E ela sim, ela tem cura. Por quê? Basta você saber o motivo que levou você a estar depressivo, o verdadeiro motivo. Não o paliativo para você voltar a trabalhar e dizer, eu estou legal, eu estou bem. Que não, que a depressão ela é uma doença forte, ela tende a piorar com o passar do tempo. E se não houver um certo cuidado, você chega a morrer de depressão, certo? Esses dias eu fui aqui no Instituto de Psiquiatria e tem até tratamentos de depressivos ao extremo, pessoas que nem levantam da cama mais, que estão pacientes praticamente terminais, no qual eles dão um choque no cérebro, que é tipo um reset no cérebro, apaga todo o cérebro para essa pessoa voltar. E ela se esquece de tudo e volta devagarzinho com o terapeuta, com o psicólogo, com o psicanalista, e vai tendo boas memórias e ela esquece o problema da depressão.
Então, sim, é uma doença grave, é uma doença que atinge muitos brasileiros. Tira de mão de obra, acho que em torno de uns 60% a 70% de pessoas das partes de doenças mentais. Tira essas pessoas da produção. Então, vamos olhar com carinho, vamos procurar tratamento. Eu sempre deixo aqui o meu contato para quem quiser saber alguma coisa, quem tiver alguma pergunta. Meu telefone é 11, que eu estou aqui em São Paulo, 982530327, certo? Podem ligar, é o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp 11-8253-0327. O telefone aqui da rádio é 11, o WhatsApp 99427-2179. Pode também estar mandando para nós aqui que eles passam para mim as perguntas. E quem tiver alguma pergunta pode fazer aí, que está aberto aqui o chat aí para a gente responder. Ainda tem um tempinho, tal. Vamos fazer pergunta, vamos tentar evoluir e conhecer um pouco mais, né? E voltando sobre a depressão, ela é uma doença silenciosa, entendeu? Geralmente, o depressivo, ele não gosta de participar dos seus sentimentos, tá? Ele gosta de ficar no seu canto, quietinho, caladinho. Às vezes, ele até sai para trabalhar, ele esconde essa depressão, sabe? Ele fica escondendo, ele convive, ele vai sorridente e tal. Mas quando ele entra no mundo dele, já ele se fecha numa concha e não quer sair, não quer dar chance para se divertir. E é grave. Eu digo a vocês, é grave. Se não cuidar, é uma coisa grave. Sim, aqui tem uma pergunta. A depressão pode levar ao suicídio? Com certeza, é um dos maiores motivos de suicídio é a depressão. Por quê? Ele não encontra mais motivação para viver. Ele está num estado tão mal que ele não tem motivo para viver. Então ele procura um modo de acabar aquele sofrimento. Qual é o melhor método para acabar o sofrimento? É o suicídio, dando fim à vida. Porque ele pensa, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém quer me ouvir, ninguém está disposto a me compreender, então só me basta o fim da vida. E com certeza, a depressão evolui sim para o suicídio, viu? É uma dos maiores fatores. Quem viu o programa da semana passada, nós citamos, eu estava com a minha amiga aqui, né, a Meire, e nós citamos que a depressão é um dos maiores fatores para suicídio, né? Por quê? Porque ele não encontra saída para aquele vazio, ele quer descobrir aquele sentimento, aquela falta, e ele não sabe o que é aquela falta. Ele procura saber, né? E ele não encontra. Então, na terapia, por livre associação, conversando com o terapeuta, ele vai devagarzinho, a gente vai retornando ao passado, e ele sempre por meios de livre associação, nós falamos na psicanálise, na psicologia, atos falhos, né? Pelos meios de atos falhos, uma conversa, ele acaba soltando um ato falho. Eu lembro do meu pai, uma época que meu pai saiu e não voltou mais. Ele brigou com a minha mãe e ficou uma semana fora. Isso é um ato falho, que ficou gravado. Aí você pergunta com quantos anos você tinha. Aí ele vai dizer, eu tinha acho que 5 ou 6 anos, mas na realidade ele tinha 2 ou 3 anos, entendeu? Bom, era esse recado que eu queria dar para hoje. Espero ter compartilhado e agregado conhecimentos, tá? De novo eu vou deixar meu telefone para contato, 011
982530727. É De La Silva, é o WhatsApp. Entre em contato comigo e vamos bater um papo. E quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? Um abraço, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigado.